Você já se perguntou como é que sondas da NASA, como por exemplo a Curiosity ou a Perseverance, conseguem identificar a composição do solo e das rochas de Marte? Pois é, essas sondas carregam com elas uma série de instrumentos para analisar esse solo. É como se fosse um mini laboratório que elas têm dentro delas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de um desses equipamentos, um equipamento baseado em laser chamado LIBS, uma sigla que significa Laser Induced Breakdown Spectroscopy, ou em português, espectroscopia de ablação induzida por laser. Vocês podem também encontrar esse instrumento pelo nome de LIPS, com P, que seria Laser Induced Plasma Spectroscopy, espectroscopia de plasma induzida por laser. Isso porque ela gera literalmente um plasma na amostra. Eu vou explicar sobre plasma mais para frente no vídeo. Essa técnica LIBS ou LIPS é um tipo de espectroscopia, ou seja, espectroscopias são técnicas que são baseadas na interação entre a luz e a matéria para sondar propriedades de uma amostra. E aqui, quando eu falo de amostra, eu estou me referindo a basicamente qualquer coisa que a gente quer saber a composição, seja isso um sólido, um líquido ou um gás. Bom, então vamos lá. Vou começar a explicação primeiro dando uma visão geral de como funciona o LIBS, acompanhando essa animação que está aqui atrás, e depois eu vou entrar em detalhes para cada parte. Estão preparados? Vamos lá então. Vocês vão vendo aí que tudo começa com esse pulso de laser saindo aí do laser e focando em uma amostra. No caso, uma rocha aí do solo de Marte. E aí o laser, quando chega lá, ele explode, e aí nesse ponto gera um plasma, que é esse clarão branco de luz aí que vocês estão vendo. Essa luz ela vai ser coletada de volta pelo instrumento. No caso desse instrumento da animação, é um instrumento baseado em fibra ótica. Então vocês podem ver aí que a luz do plasma ela é coletada e vai sendo guiada por essa fibra até chegar no espectrômetro. Ou seja, é parte do equipamento que vai separar essa luz em diferentes cores ou comprimentos de onda. E aí agora vocês podem ver que a saída dessa fibra ótica tem uma luz branca, esse clarão de luz branco, que é toda a luz que foi coletada do plasma. E aí depois do espectrômetro, que nesse caso é uma rede de difração, vocês veem que ele forma um arco-íris, ou seja, cada cor está sendo separada. E aí essas cores vão ser detectadas separadamente no detector. E esse detector, finalmente, ele vai converter essa informação da luz em um sinal elétrico, para gerar um gráfico que vocês podem ver aí na tela, que é isso que é o que a gente chama de espectro, daí o nome de espectroscopia. E essa é a ideia geral, então, do equipamento, né? Você começa com um pulso de laser, gera um plasma, esse plasma emite uma luz que carrega uma marca, uma assinatura específica da composição elementar da amostra, que depois separada em cores ou comprimentos de onda, ela gera um gráfico, que é o que a gente chama de espectro, que permite identificar a composição. Certo? Bom, então vamos olhar agora com calma cada uma dessas etapas. Para começar, o laser. Esse laser que eu estou falando aqui, ele precisa atender algumas especificações para poder gerar um plasma. Não é qualquer laser. Apesar de destruir a amostra, é uma destruição que a gente precisa que ela seja controlada e bem localizada. Isso é muito diferente, por exemplo, de um laser utilizado para cortar metal em escala industrial. Para colocar as coisas em perspectiva e também de forma quantitativa, vamos pensar na potência do laser. Um laser de apontador desses comuns que a gente costuma utilizar para uma apresentação, por exemplo, ele tem uma potência de cerca de 1 miliwatts, ou seja, 1 milésimo de watts. Isso é uma potência relativamente baixa para laser, mas que ainda assim pode ser perigosa, por exemplo, se a gente olhar direto para o laser. Já um laser desse de cortar metal, a gente está falando de potências de cerca de kilowatts, ou seja, 1000 watts, ou milhares de watts. Ou seja, um laser desses de cortar metal ele é 1 milhão de vezes mais potente que esses lasers de apontador. Certo, e agora, o nosso laser aqui do LIBS, onde que ele se encontra nessa escala? Bom, na verdade isso é um pouco mais complicado do que isso, porque não é só a potência que importa, mas também a forma de propagação do laser. Por exemplo, esse laser de apontador que eu comentei, ele é o que a gente chama de laser CW, em inglês Continuous Wave, onda contínua. Isso quer dizer que se a gente colocar num gráfico a oscilação do campo elétrico em função do tempo para esse laser, lembrando que a luz é uma onda eletromagnética, a gente veria algo como uma curva senoidal, que é o que vocês estão vendo nesse gráfico. Isso significa que a potência desse laser está distribuída de forma constante ao longo do tempo.
Ou seja, se eu tenho um laser CW de alta potência, como o laser de corte, isso iria causar uma destruição constante do material. E é exatamente o que a gente espera se a gente quer cortar um metal, mas não o que a gente quer se a gente precisa analisar a composição de uma rocha, porque a gente não quer destruir ela por completo. Então, como que a gente gera essa destruição controlada e localizada? A primeira coisa é que a gente não vai usar esse laser contínuo, e sim um laser pulsado. Existem várias formas de gerar lasers pulsados, isso é um assunto bem complexo que não cabe aqui nesse vídeo. Mas o principal ponto aqui é que usando um pulso eu concentro a energia do laser em um curtíssimo período de tempo e também em um espaço muito pequeno. No caso do LIBS, a gente está falando de pulsos, dependendo do equipamento, que podem durar até de pico a nanosegundos, ou seja, trilionésimos ou bilionésimos de segundos. E esses pulsos são até relativamente longos quando a gente fala de pulsos de laser, porque já não é de hoje que existem pulsos de femto ou até atossegundos. Isso significa pulsos com uma duração que tem 15 zeros depois da vírgula, ou até 18 no caso do atossegundo. Mas isso não é assunto desse vídeo. Vamos voltar para o pulso do LIBS aqui. Esse pulso tem tipicamente uma potência de dezenas de megawatts, ou seja, milhões de watts. Além disso, vocês podem ver na saída do laser, vai ter uma lente ali que vai focar o laser em um ponto bem pequeno. Na prática, esse ponto tem cerca de centenas de microns, ou seja, décimo de milímetro. Isso significa, se a gente fizer as contas aqui da potência que vai estar concentrada nesse ponto, a gente vai ter uma potência por área de gigawatts, cerca de 4 gigawatts por centímetro quadrado, por exemplo. Isso é como se eu pegasse literalmente 1 trilhão de lasers de apontador e concentrasse todos eles nesse único ponto. E aí, com toda essa potência, é que você consegue quebrar todas as ligações químicas e gera um estado de gás ionizado, que é o que a gente chama de plasma. Se a gente olhar para esse plasma num nível microscópico, como vocês estão vendo na animação agora, dá para ver que o início é meio confuso. Então vamos pausar aqui para entender. Se vocês olharem bem, dá para ver ali atrás a estrutura de um cristal no meio, que está prestes a ser quebrada. Esse cristal que eu estou falando são essas bolas conectadas aí, onde cada bola representa um átomo. Mas tem toda essa luz aí em volta. Essa luz é o que a gente chama da radiação de fundo do plasma. E ela é gerada por uma série de processos que acontecem no plasma, que criam esse clarão que a gente vê ao olho nu. Essa radiação de fundo, apesar dela depender do material, ela não é uma coisa seletiva, ela não permite que a gente identifique os elementos do material. E aí alguém poderia estar se perguntando agora, mas se a ideia disso tudo não é compreender a composição dessa matéria, como é que a gente vai fazer isso se essa radiação de fundo é difícil de interpretar? Da onde que a gente tira a informação específica dos átomos? Se a gente agora continuar essa animação, vocês vão ver que ao longo do tempo essa radiação de fundo ela vai diminuindo à medida que o cristal se quebra. E quando o cristal se rompe, os átomos estão livres no plasma. E aí a energia do plasma excita os elétrons para um nível energético maior. Quando os átomos voltam ao estado fundamental, essa energia é liberada na forma de fótons. E é essa energia que é específica de cada átomo. Esse fenômeno é chamado de emissão atômica. E para observar isso com elementos puros, a gente nem precisa de um plasma. Por exemplo, uma chama com elementos diferentes, a gente pode observar cores diferentes. E esse mesmo processo que vai dar cor a fogos de artifício, dependendo de quais elementos que estão ali em cada material dos fogos de artifício. Mas voltando aqui para o plasma. Outro detalhe importante aqui que pode passar batido quando a gente vê essa animação é que tudo isso, na verdade, ocorre numa escala de tempo muito curta. Enquanto que no vídeo eu estou fazendo isso de forma a durar cerca de segundos, na realidade esse processo ocorreria em microsegundos, ou seja, milionésimos de segundos. Então, na prática, além disso, é preciso uma eletrônica de alta velocidade para que você consiga registrar somente o sinal de interesse, ou seja, o sinal proveniente da emissão atômica. Vamos repetir agora, então, essa animação, mas olhando em paralelo, em telas diferentes, o que acontece no nosso instrumento, na grade de difração, e qual é a cara do espectro, ou seja, o gráfico que a gente vai registrar depois do detector. Eu só esqueci de comentar aqui. Esse cristal que está aí agora é um cristal de hematita, óxido de ferro 3.
Esse é um dos componentes principais do solo de Marte que contribui para a coloração vermelha do planeta. Tem outros minerais de ferro também, mas esse é um dos principais. E agora, se a gente olhar primeiro para a luz de fundo do plasma, a gente vai ver que a luz que chega na nossa rede de difração, ela é praticamente branca. Tem todas as cores ali, como vocês podem ver após ela sair da rede de difração. Ou, de forma mais técnica, a gente pode dizer que isso é um espectro de banda larga. Dá para ver, se vocês olharem com detalhe, que a luz perto do azul, por exemplo, elas são um pouco mais intensas, mas isso é difícil de ver quando a gente olha para a luz diretamente. E essa luz, então, ela vai ser convertida em um sinal elétrico, e aí a gente consegue ver de forma mais clara a intensidade da luz em função da cor, ou seja, em função do comprimento de onda. E aí, no caso, nesse espectro de banda larga, eu vejo esse gráfico com essa curva que cobre toda a extensão da tela. Isso é exatamente a representação de um espectro de banda larga, ou seja, porque aqui eu estou falando, o que eu estou colocando no eixo X é a variação de cor e no eixo Y é a intensidade. Ou seja, esse gráfico está me dizendo que essa luz do plasma ela cobre uma ampla faixa de cores, não tendo nenhum sinal característico que permitiria identificar elementos. Agora vamos olhar para o mesmo processo para o sinal que vem logo depois, ou seja, depois que essa radiação de fundo passou, nós temos a emissão atômica. Vocês podem ver que a mesma separação de cores ocorre, mas agora somente duas cores têm densidade mais alta, o vermelho e o laranja. E mais um detalhe aqui. Essa animação eu estou colocando só 7 cores nesse arco-íris, mas isso é um instrumento, num instrumento real, eu consigo medir muito mais cores, ou muito mais comprimentos de onda. E isso é necessário porque a emissão atômica ela vai ocorrer em cores muito específicas, o que significa um espectro de linhas muito finas. Isso é mais fácil de visualizar numa imagem como essa aqui, que mostra o espectro de linhas de vários elementos. Comparando o espectro da luz do Sol, por exemplo, vocês veem que essas linhas são bem mais estreitas. E agora, voltando para a nossa animação, é esse espectro de linha que a gente observa na nossa tela, só que na forma de picos. No caso, a altura de cada pico corresponde à intensidade da cor da luz com a cor correspondente. O eixo X do gráfico aqui, lembrando que ele representa o comprimento de onda, ou seja, a cor, e o Y a intensidade. Ou seja, quanto mais alto o pico, mais intensa é a luz naquela cor específica. E a posição do pico, ou seja, a cor, é o que é característico de cada elemento. Nesse exemplo aqui eu estou representando um pico para cada elemento. Por exemplo, o vermelho poderia ser o oxigênio e o laranja para o ferro. Na prática, tanto o oxigênio quanto o ferro, eles têm mais linhas ou mais picos. Mas aqui eu quis deixar mais simplificado para ajudar na visualização. Ou seja, a posição e a quantidade de picos nesse gráfico é o que permite a gente identificar quais elementos estão presentes na nossa amostra, no caso aqui esse solo de Marte. E a intensidade desses picos é o que permite medir a concentração, que a gente consegue medir usando uma curva de calibração, algo que eu já expliquei no meu vídeo de absorção atômica. Vamos olhar agora então o mesmo processo, mas para um cristal de um material diferente, para dar mais um exemplo. Então vamos voltar aqui para o plasma, e aí vocês podem ver um outro cristal agora, atrás da radiação de fundo, que é o cristal de perclorato de cálcio, é um outro mineral presente em Marte. A concentração desse mineral nem é tão alta a ponto de ele ser um dos componentes principais, mas eu achei interessante colocar aqui porque isso é uma substância tóxica e a quantidade dele no solo de Marte já é suficiente para ser venenoso para o ser humano. Isso é um dos desafios se algum dia o ser humano quiser estabelecer uma colônia em Marte e praticar, por exemplo, a agricultura lá. Mas claro que tem outros problemas muito maiores, como por exemplo não ter oxigênio na atmosfera. Agora voltando aqui para o assunto do vídeo. Eu vou rodar essa animação aqui da mesma forma que a da hematita, o óxido de ferro, e vocês vão ver a diferença nos espectros. Primeira coisa a observar é que a radiação de fundo é a mesma, ou seja, não traz informação a respeito da composição do solo. Na prática, essa radiação de fundo poderia até ter diferença de um material para o outro, mas a mensagem aqui é que os picos não vão aparecer, que eu vou ver nos dois casos esse espectro de banda larga. Mas logo em seguida a gente observa que as cores que os átomos emitem são outras. No caso dessa animação, eu estou colocando azul, verde e vermelho. E lembrando aqui, assim como no caso da hematita, essas cores são uma simplificação. Se alguém tiver interessado nos espectros reais desses dois materiais, pode deixar aqui nos comentários
que eu vou procurar artigos e compartilhar artigos que têm espectros verdadeiros desses elementos. E agora, olhando para a rede de difração, a gente vê claramente a separação nessas três cores. Lembrando que a cor pode até parecer branca antes, mas depois que a gente separa, a gente vê que o espectro não tem banda larga, ele tem apenas cores específicas. E aí, depois de passar pelo detector, a gente vai conseguir registrar o espectro. E aí vocês veem como é diferente agora? É isso que permite a gente determinar a composição de cada matéria, cada material. No caso aqui, vocês veem esses três picos são bem diferentes dos picos que eu tinha da hematita. E o legal disso é que eu poderia utilizar o LIBS para identificar a composição alimentar de qualquer material, mesmo que eu não conheça esse material. Quer dizer, mesmo que exista um material que só existe em Marte, eu poderia identificar a composição alimentar, porque os elementos eu sei que eles são os mesmos. E isso acontece porque a posição de cada pico é algo intrínseco do elemento, ou seja, eu posso identificar, isso que permite eu identificar a composição de um material completamente novo. E é isso então. Chegamos agora ao fim da explicação de como o LIBS funciona e como podemos utilizar lasers para identificar a composição do solo marciano. Eu vou finalizar agora o vídeo repetindo o processo, desde o laser até o espectro, mas sem explicação, só para vocês acompanharem o caminho da informação. E aí vocês veem como é legal imaginar, você vê o laser vai indo, explode, ele gera o plasma, e aí você coleta essa luz, essa informação vai sendo guiada pela fibra, sai pela outra ponta da fibra, vai para a rede de difração, é separada em cada comprimento que traz informação específica de cada átomo, e aí o detector registra essa informação, converte em um sinal eletrônico, e isso vai gerar o gráfico que é o nosso espectro, que permite a gente quantificar a matéria. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e fiquem ligados porque em breve eu vou lançar mais um vídeo explicando algum outro instrumento analítico. Até mais!